Olá, amados, sejam todos bem-vindos a esse canal. Se você está gostando, você aproveita e dá um like, encaminha para outras pessoas que estejam precisando também desse conhecimento. Vamos começar agora com o texto de Vital Frozy, Consciência ou Programação. Enquanto vemos as últimas energias da 3D, terceira dimensão, deixando definitivamente o planeta Terra, temos também o erguimento dos últimos véus que encobriam a consciência de cada ser encarnado. É o final de um tempo de transição e também da queda do domínio das trevas, não somente nesse sistema solar, mas em toda a nossa galáxia. Estamos sentindo a expansão rápida da consciência, a tal ponto de entender hoje muita coisa que não era possível compreender antes. Sim, você não é mais o mesmo de ontem e também não será amanhã o mesmo de hoje. Que tempos incríveis estamos vivendo, não? Que oportunidade maravilhosa poder estar encarnado aqui, exatamente nos tempos finais da transição planetária. Muito se tem falado sobre a terceira dimensão. Foi dito que na 3D, ou terceira dimensão, nada é real, pois tudo é ilusão, tudo é holografia. Em cada situação e em cada consciência, sempre há parte da verdade. Não existe a verdade absoluta na 3D. Mesmo assim, as almas encarnadas na Terra viveram a ilusão como se fosse de fato real. Era preciso sentir a intensidade de cada experiência vivida, pois a alma leva consigo apenas o seu corpo etérico. É nesse corpo que o sentir deixa as suas impressões. Também é no corpo etérico que ficam todas as lembranças, todos os registros e toda a bagagem que vai formar um novo corpo físico em cada reencarnação. Como se fosse uma matriz que imprime uma cópia sua. Por isso, em cada reencarnação, a alma desenvolve um corpo com tendências para certos hábitos, pois lá estarão as suas provas e os seus desafios, que a acompanharão na nova jornada da fisicalidade. Esse ponto é muito importante, gente, muito interessante, e eu pretendo explorar ele em breve com vocês. Uma revelação incrível. Encarnados e desencarnados sempre estiveram interligados pela mesma consciência, sendo que a única diferença, além da dimensão terceira e quarta, foi a constituição física da 3D para a etérica da 4D, mas as frequências nunca deixaram de se interligar entre si. Isso explica tanto o auxílio por parte dos desencarnados em estado mais elevado, como as obsessões pelos habitantes do umbral grosso. Graças à providência divina,
Os olhos do corpo físico não podem ver as entidades umbralinas, a não ser em raras oportunidades, e somente pelos encarnados possuidores da mediunidade de clarividência. Mas vocês que têm conhecimento das leis divinas, que regem este planeta de provas e expiações, entendem como funciona a roda das reencarnações e também as leis de ação e reação. Sabem e têm experiências da interligação das almas entre a 3D e a 4D. Sabem que obsessores sempre estiveram presentes na vida dos encarnados, muito mais do que se possa imaginar. Esse grande ciclo da 3D está se fechando agora. Estamos passando pelo final da transição planetária e uma nova Terra está surgindo. Estamos deixando para trás um mundo de provas e expiações. Isso significa que as trevas não terão frequência na 5ª dimensão e não poderão mais conviver com os humanos na nova Terra. Seu tempo aqui terminou. Estamos trazendo informações sobre a transição desde o ano de 2016. Dizíamos lá que estava chegando o tempo da desconstrução da velha Matrix 3D. Foram 3 anos intensos, onde muitos encarnados fizeram esse processo em suas consciências. E em 2019, iniciou-se um tempo de reconstrução do novo eu encarnado, ou seja, uma nova consciência substituiu a velha Matrix. Uma parcela importante da humanidade conseguiu passar por esse processo. Em 2020, nos foi revelado que a limpeza da Terra estava em plena ação. Nenhuma energia de baixa frequência poderá passar pelo portal dimensional 5D da 5ª dimensão. Como sabemos, o astral da Terra é uma vasta área que abrange a psicosfera do nosso planeta. Muito além daquilo que conhecemos como regiões umbralinas, coloquei como parâmetro uma pirâmide em forma de hierarquias. A limpeza começou pelo topo da pirâmide. Lembramos aqui que na parte superior dessa pirâmide não há desencarnados. Estes ficam restritos às faixas do umbral, que pode se dividir em 3 partes: alto umbral, médio umbral e umbral baixo, também conhecido como umbral grosso. As entidades do topo da pirâmide não tinham permissão para encarnar na Terra. Por isso, se utilizaram de seus conhecimentos para criar raças híbridas com os humanos, a fim de ter seus representantes dentro dos comandos hierárquicos na superfície, entre os encarnados. Já falamos sobre isso anteriormente. Tais híbridos encarnados recebiam uma programação fiel aos comandos dessas entidades, como se fosse um programa de computador. Podia ser atualizado constantemente. Isso era feito enquanto ele dormia, pois a alma sai do corpo enquanto dorme. Nos últimos 350 mil anos, olha, 350 mil anos, muita coisa. A humanidade da Terra ficou refém desse programa criado e executados pelos da não-luz. Sugiro que leiam alguns textos anteriores, ouçam alguns áudios que tratam desse assunto. Não vou citar todos, mas alguns são suficientes. Procurem no Google
O Criador deu o basta, os umbrais estão sendo esvaziados, a limpeza chegou ao nosso quintal, o backup das trevas. Coloque o meu nome, Vital Frozen, no final de cada título para direcionar na sua busca. Prosseguindo no tema de hoje, dizemos que a limpeza no topo da pirâmide foi descendo até chegar aos umbrais. Um umbral grosso foi esvaziado há pouco tempo. Em 2021 começou a limpeza na crosta terrestre, superfície, ou seja, entre os encarnados, nós que estamos aqui em carne e osso. Todos os representantes híbridos que ocupam cargos de comando entre os encarnados deverão ser removidos. Amados, entendam que existem pessoas, seres humanos, que estão encarnados entre nós, na superfície desse planeta, que são híbridos com os seres de consciências tão baixa densidade que não podiam nem encarnar nessa Terra. Então isso explica muita coisa que nós vemos por aí e ficamos horrorizados, ok? Esse processo já está bem adiantado, mesmo que você não perceba. Quando eu transcrevi aqui uma canalização com o tipo backup das trevas, foi uma pequena explanação de como as coisas de fato acontecem. Foi mostrado que não é uma simples remoção física. Há toda uma estrutura mental e psíquica muito complexa que vai além da matéria. Lembremos que a mente é uma rede informacional energética que não está presa ao corpo. Está emaranhada com muitas outras consciências, ok? Envolve implantes primários que funcionam como gatilhos automáticos. Por isso, esses híbridos continuam aplicando o seu programa, mesmo não recebendo mais informações do topo da pirâmide. Mas hoje, preciso passar para você mais uma parte desse processo da finalização da limpeza energética da Terra. Quando dizemos que o umbral grosso do astral foi varrido, estamos crentes que as entidades obsessoras não estão mais ativas. E isso é a lógica. Então, por que muitos de vocês ainda sentem a presença de obsessores? Essa dúvida parece que agora está sendo esclarecida. A tal programação implantada nos híbridos sempre foi feita também nos demais seres humanos. Quando se fala em implantes primários, sabe que é obra da ciência dos trevosos. Todos os encarnados já nascem com pelo menos 3 implantes primários. Um é para controlar a mente, outro controla pela raiva e o terceiro pelo medo. São denominados primários porque não são físicos, são programas implantados na consciência de cada um. Eu vou traçar aqui um paralelo, como na tecnologia existe o software básico do hardware, sabe aquele software que faz a programação da placa de um computador. Então, pelo que Vital Frozen fala aqui, esses seriam os implantes primários que todos nós já recebemos, que são controlar a mente, controle pela raiva e controle pelo medo. Mesmo que antes havia de fato certas entidades obsessoras, na maioria das vezes, eram essas holografias que atormentavam os encarnados. Pareciam tão reais que não havia como refutar tais fatos. Com certeza as trevas, sabendo que o tempo final chegaria, já prepararam tudo.
a fim de continuar pelo menos mais algum tempo o seu domínio sobre os encarnados. Lembrem-se que essa transição planetária, ela já é prevista há muitos anos, é conhecida, é uma evolução do planeta Terra. Então, é conhecido por todos, pelos da luz e pelos da não-luz. Agora, tais implantes não são mais abastecidos, mas continuam rodando a sua programação antiga. Tomar conhecimento disso destrói a crença de que somos atacados por entidades espirituais. Não, você não está mais sendo atacado por um obsessor. Você está sendo sugestionado através desse programa. Parece real, mas não é. Você só precisa entender isso e deixar de sentir medo. Como pode sentir medo de algo que não existe de verdade? Tudo não passa de uma projeção da sua mente, pois o programa te faz sentir algo que já está implantado na sua crença. E se tudo não passa de uma projeção, está na hora de deixar ir essa velha crença. Lembre-se de que somos co-criadores da nossa realidade. Você cria aquilo que acredita. Isso é a mais pura verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca essa fase foi tão importante como agora. Poderia citar outra. Conheça-te a ti mesmo, e tu te salvarás. Agora nossa consciência começa a se alargar ou expandir, pois seus véus estão sendo retirados. Mas depende de cada um absorver tais verdades. Considere que esses véus são como teias mentais, fazendo um paralelo da Matrix, ok? Então você temer, conhecer a verdade vai estar sob o comando da programação que te impuseram. Saia da Matrix, dissolva conscientemente tais implantes primários. Você não tem nenhum obsessor te perseguindo. Isso aqui é bom para quem tem pânico, né? Quem, até mesmo em casos de esquizofrenia, que a pessoa ativou tanto o medo e gerou uma entidade mental, ok? Elementos mentais. A sombra que vês é apenas uma holografia projetada para te assustar. Quanto mais rapidamente você se livra desse programa implantado, mais rapidamente chegará na frequência da nova Terra. Você pode mudar esse quadro. Somente você pode mudar a si mesmo. Uma consciência liberta jamais será aprisionada novamente. Eu sou Vital Frozi e a minha missão é o esclarecimento. Namastê. Amados, muito rico esse texto. Se você puder, escute mais de uma vez para compreender a clareza com que esse texto está trazendo. E para concluir, eu vou deixar a frase que uma consciência expandida jamais volta ao lugar original. Então, o nosso caminho é a expansão do conhecimento, a clareza mental, o acolhimento da verdade, toda verdade que a nós chega, ela simplesmente neutraliza os enganos e as mentiras que nos foram trazidos. Gratidão, sejamos luz, verdade, paz e harmonia. Fique na paz.